O que tem acontecido nos últimos dias é uma coisa que a gente abriu um alerta. Primeiro é a questão do Nepal, que teve lá a revolução e a mulher do ex-ministro morreu, e o assassinato do rapaz lá nos Estados Unidos, né? Eu, sinceramente, não conheço muito pouco, conheço muito pouco a história do Nepal. Sei que existe uma crise política lá, e a gente sabe que quando o estopim acontece, às vezes é por um motivo muito nada a ver, né? Mas devido por várias questões. Então, o que aconteceu pela questão das redes sociais é pela crise política que o país tem vivido nos últimos anos. E o Kirk é aquela coisa que eu vou falar, cara. Não tô falando que merecia ou não, mas existe um ditado, né? Tanto no kardecismo, tanto no budismo, que é o ação e reação no kardecismo e causa e efeito no budismo, né? Então, assim, e eu vivi o velho ditado, né? Quando se faz o bem, terá o bem, quando se faz o mal, terá o mal. Então, o cara que infelizmente faleceu devido a uma questão de ódio político e de uma violência política que vai crescendo em um país que vive em tensão de guerra civil desde sempre. Então, nos últimos anos, está um passo disso acontecer novamente. E o que me preocupa nos dois assuntos é como essa narrativa é jogada aqui no Brasil por alguns grupos políticos, principalmente da ala da direita. Tanto a ala da direita que fala que a sociedade brasileira deveria fazer a mesma coisa que as pessoas do Nepal, ou melhor, a geração Z, ou fala que a gente vive uma guerra geracional de geração Z com a geração Boomer, milênios, enfim. E nos Estados Unidos, botar a culpa na esquerda. Então, assim, o que essa pessoa faz? Ela pega uma narrativa achando que o grupo deles é santo e o outro grupo é inimigo. Usando a velha narrativa do nós contra eles. Só que essa narrativa, ela é muito problemática. Ela é muito problemática, porque é uma narrativa do ódio em uma sociedade que não pensa, em uma sociedade que não pesquisa, em uma sociedade que acredita tudo no que vê, uma sociedade que lê o título, mas não lê a reportagem. Então, que vê uma imagem, mas não consegue entender a imagem. Então, e qualquer fala vira questão de ódio no dia a dia, com pessoas comuns, porque uma pessoa que não tem um pensamento crítico, não sabe das coisas, não busca entender, ela vai replicar esse ódio. Recentemente, eu vi uma postagem na rede vizinha de uma menina muçulmana aqui no Brasil falando que sofre perseguições devido à religião dela, por causa dessas questões lá, Israel, Gaza, enfim. E as pessoas comentando que é isso mesmo, que porque é Jesus, é Cristo. Então a gente vê que existe uma intolerância religiosa que vai se replicando porque tem uma galera que está ali no topo, que tem o papel de liderar, que usa o discurso do ódio e para a base baixa vai seguindo esse discurso do ódio. E você chega aqui no Brasil, por exemplo, terreiros sendo destruídos, 10, 20 anos atrás, a questão de chutar e quebrar santos católicos, porque existia o discurso do ódio. Então, assim, o discurso do ódio, ele é um problema. E hoje, a boa parte dessa ala da direita tem usado esse discurso do ódio que está aumentando a tensão. Não estou dizendo que a esquerda é inocente, que também não é. A esquerda também tem lá seus problemas também, mas a direita ela tem utilizado muito essa narrativa, e a narrativa da direita, da extrema direita, como eles falam, afeta muito mais do que a narrativa da extrema esquerda. Como eles falam, a extrema direita, ela conseguiu passar o espaço dela. Hoje ela é um perigo da sociedade global. A extrema esquerda não passa de 1% ou menos que isso. Então a gente precisa repensar como cada um age e qual é a mensagem, e como a mensagem chega para cada um e como chega. E, e a morte do rapaz é a mostra disso, né? E hoje mais cedo foi comprovado que o assassino é um cara conservador, branco, ou seja, tudo que eles defendem e falam que não são, ou seja, fogo amigo, basicamente, né? Então,
A gente precisa repensar até essa questão de, primeiro, vamos saber como é que é, o porquê aconteceu, e não sair falando. E esse é um problema. Como eu estava dizendo, o MBL, eu acompanho o MBL, vejo. Só que ultimamente eles têm falado muita merda. Muita merda, muita merda. Cara, o Arthur Duval teve a capacidade de pegar um vídeo do Jones Manuel antigo e o vídeo do Charlie Kirk, tipo, no dia que ele tá falando uma coisa normal, e o Jones Manuel falando que tem que, sei lá, contra a burguesia, contra os chefes. Ou seja, é uma narrativa. É uma narrativa. Sendo que o próprio MBL, quando o MBL fala, a esquerda tá tentando acabar com a direita, matar na direita. Aí eles falam, aconteceu com Trump, aconteceu com Bolsonaro, aconteceu com o Kirk agora, mas eles não citam o que aconteceu com a Nancy Pelosi e seu marido, com os deputados lá nos Estados Unidos que morreram, com o tiroteio na caravana do Lula, com o assassinato da Marielle. Semana passada, um grupo de conservadores invadiu a USP e agrediu um militante de esquerda. Então, assim, o problema não está em um lado. O problema não está em um lado. O problema está no indivíduo. Enquanto a gente viver essa guerra cultural, em aspas, que eles tanto defendem, mano, a situação só vai piorar. Eu olho as redes sociais, mano, acontece uma coisa, sei lá, sei lá, uma coisa boba que acontece aqui na minha rua, vai ver comentários de Lula, de Bolsonaro, que não tem nada a ver com nenhum com nenhum outro. Pra tu ver que o nível do fanatismo chegou a isso. A gente não consegue mais dialogar com o contrário. Acho que, assim, uma coisa que eu aprendi, que as diferenças fazem parte da democracia, fazem parte do diálogo. Às vezes, pensar igual é muito ruim, porque a gente não consegue ver pessoas que confrontam ideias, que confrontam soluções, outros tipos de caminhos. Todo mundo quer o melhor para o Brasil. Todo mundo quer o melhor. Todo mundo quer o melhor para o mundo. Todo mundo tem uma visão, tem um tipo de Deus, é o mesmo Deus. Mas tem caminhos diferentes para isso. Tem caminhos diferentes. Isso não faz o pensar diferente ser meu inimigo. É uma pessoa que tem uma visão diferente da minha. Eu tenho uma visão de Brasil mais progressista, mais social, mais de Estado. A pessoa, ela tem um pensamento de menos Estado. Ele não é meu inimigo, eu não sou inimigo dele. O que a gente tem que sentar e conversar, a gente precisa juntar nossas forças e ver o que vai ser melhor para nossa cidade, para o nosso Estado, para o nosso Brasil. Ou, sei lá, dentro da Igreja Católica, você pega lá a eleição do Papa, tem lá os moderados, conservadores e os progressistas. Aí aqui no Brasil, se essa galera da TL, que é a teologia da libertação, mano, é uma visão de ver o mundo. E existe um documento chamado Rerum Novarum, que é a doutrina social da Igreja, do Papa Leão XIII. Então, ali, que deu origem depois, aí tem o Conselho Vaticano II, depois surgiu a teologia da libertação, querendo ou não, mano, tá lá, documentado pela igreja. Você pode discordar ou não, mas teve uma votação, uma maioria aceitou, e é isso. Mas assim, tratar o Papa, o João XXIII, o Leão XIII, o Francisco, como hereges, porque eles tinham um pensamento diferentes, cara, são opiniões diferentes, são visões diferentes de mundo. A gente tem visões diferentes de mundo. O problema é como a gente lida com isso. Eu tô no debate político. Tem coisas que eu não gosto. Tem coisas que realmente tem coisas que me incomodam, mas eu não vou falar, cara. Eu não vou falar. E se eu falar, vou falar que é um problema meu, Não é um problema de uma sociedade, de uma coletividade. É um problema meu que eu não gosto. Eu tenho meus motivos por não gostar, mas eu não vou chegar no debate político e falar tal coisa, isso, vocês estão errados, são FDP, tem que acabar com eles. E não, mano, não. Porque tem pessoas ali que acreditam e gostam dessa coisa. Eu tenho que respeitar. Eu posso estar com uma pessoa que está no meu lado, que gosta dessa coisa, eu tenho que respeitar, eu tenho que ouvir, não tem que sair julgando, não tem que entrar em debate.
Eu posso falar, irmão, eu não gosto por causa disso, mas respeito a sua opinião. O grande problema é que, assim, você é de esquerda e vai pro inferno. Você é da religião afro, vai pro inferno. Tu tem que ser dizimado. Você é meu inimigo. Ano passado, eu rompi lá com onde eu tava, uma parceria, porque assim, eu voltei ao debate político recentemente, porque eu não queria voltar a falar de política. Só que tinha uma pessoa que falava que vivia falando de política no meu ouvido. E eu não queria falar de política. Só que pô, chegou um momento que eu comecei a me envolver ali e falou assim, cara, a gente vai entrar em. A gente vai virar inimigo. A gente vai virar inimigo. Falei, mano, não vou virar inimigo de ninguém, cara. Porque são pensamentos diferentes. Esse é o problema da narrativa. E parece que a galera quer aprimorar essa narrativa. E as consequências são terríveis. As consequências são terríveis. O que tem acontecido no Brasil, o que tem acontecido nos Estados Unidos, o que tem acontecido no mundo. Bolhas estão se criando. Se você pegar lá Castells, sociedade de redes, você vai entender um pouco. Se você ir para a questão da narrativa do Benjamin, e você pegar Hannah Arendt no seu nome, se falar os nomes, você vai entender um pouco sobre a questão que o mundo está caminhando hoje. A gente está deixando de ouvir e está atacando. E às vezes esse ataque pode gerar consequência para mim mesmo. O rapaz era defensor da arma, ele foi vítima daquilo que ele era defensor. Então assim, a gente precisa refletir, porque sempre uma coisa que eu falo, a minha verdade não é verdade de ninguém, cara. A minha verdade não é verdade de ninguém. Eu tenho esse mantra no meu dia a dia. Então, assim, quando eu converso com alguém, quando eu debato com alguém, eu não imponho, eu não coloco a minha verdade em xeque. Eu acho que eu preciso ouvir, eu preciso entender, e a gente precisa entrar no consenso para chegar a um caminho certo, um caminho correto. Eu não vou, em nenhum momento, impor a minha verdade em cima da verdade do outro. Eu posso falar o que eu penso, falar da minha ideia, falar no que eu acredito, a mostrar um caminho baseado em dados, em fatos, em outras coisas, mas sempre baseado no que eu vou ouvir da pessoa. Porque a minha verdade é a minha verdade no meu dia a dia. Eu vivo a minha vida baseado no que eu acredito. Mas se eu for viver a dois, se eu tiver com outras pessoas, não é minha verdade, é a nossa verdade. E se eu tiver com pessoas, por mais que tenha pessoas que têm visões opostas da minha, a gente precisa estar em coletividade, em consenso, e falar, irmão, eu penso diferente, discordo, mas é teu pensamento, é isso e aquilo, nós somos amigos, vamos viver a vida, beber cervejinha, torcer para um time, enfim, mano, ou se eu me relacionar com alguém, é isso, é isso, porque ódio gera ódio, violência gera violência. E se a gente continuar pregando ódio, principalmente no ambiente que era para gerar debate, que era para buscar soluções, a gente só vai dividir, a gente só vai se matar. E a sociedade que vivemos vai ser ruim tanto para mim, tanto para o meu contrário, e vice-versa. A gente precisa sentar na mesa e falar, irmão, vamos resolver isso. O que eu posso fazer baseado no que eu penso, e o que você pode fazer baseado no que você pensa. A gente entra no consenso e vê o que a gente pode fazer para um projeto. Não é eu impor a minha verdade em cima da pessoa e vice-versa. O problema é que as pessoas querem fazer isso, acreditam nisso. E não é o caminho. Porque esse caminho é sempre discordância e sempre gera as consequências. A gente precisa refletir muito, mas muito, sobre o que a gente fala nas redes sociais e qual é o papel da liderança quando a gente chega no topo. O que a nossa liderança pode influenciar. Porque tem pessoas que não têm a mesma ideia, o mesmo pensamento crítico, o mesmo conhecimento adquirido do que você. Então, tudo que você fala, se for levado para o mal, aquela pessoa ela vai replicar e uma tragédia pode acontecer. Mas no final, você nunca é o culpado. Mas o culpado no final disso tudo é a sociedade, o Brasil e o mundo, como está hoje.